Olá, meus amigos. Vamos então ao nosso 10º programa, ao nosso 10º episódio. Bom, é sempre um prazer estar aqui falando de um assunto, cada semana um assunto diferente. Esse 10º vídeo não vai ser diferente, né? Nós vamos falar sobre um assunto e entrevistar uma pessoa com relevância na área. Bom, antes de falar do assunto e apresentar o nosso convidado, eu quero te agradecer novamente por todo o apoio, por você que acompanha aí os nossos vídeos, que compartilha. Nós estamos bem ativos no LinkedIn, a nossa principal rede social, e os vídeos, né, de forma completa, fica no YouTube. Beleza? Eu quero te lembrar que, além, né, do podcast Manutenção com Propósito, nós estamos seguindo com manutenção nos estados, né? Você já conhece essa série que entrevista profissionais de diversas áreas por todo o Brasil. Além disso, nós vamos começar agora a comentar a NBR 5462. Então, vai ser é diferente de uma entrevista com alguém. Nós vamos comentar cada item. Essa NBR é uma NBR, é uma norma conceitual, né? E a gente vai definir, vai comentar todas as definições. Então vai ser bem legal, porque todo mundo que trabalha com manutenção, que trabalha com gestão de manutenção, tem muitas coisas que já são definidas. Então essa norma ela pode nos ajudar a ter um entendimento. Às vezes nós temos discussões sobre quando é falha, quando é pane, quando é defeito, né? E aí essa norma nos ajuda a falar sobre disponibilidade e mantenibilidade. Então a gente vai ter aí 21 vídeos bem rápidos comentando, né, cada tópico das definições. Então essa é uma nova série que o Manutenção com Propósito vai proporcionar. Eu acredito que nem todos os vídeos serão, não vai ser eu que vou apresentar, eu vou convidar alguns amigos para poder comentar. Dessa forma você vai conseguir também ouvir e ver os comentários de diferentes pessoas, né, que vai poder contribuir para o entendimento dessa norma, que é uma norma conceitual. Bom, toda vez que a gente escolhe um assunto para tratar aqui no Manutenção com Propósito, a gente observa qual é a relevância desse assunto e como nós que trabalhamos na manutenção, que trabalhamos com propósito, podemos aprender. É lógico que o tempo que a gente tem de conversa aqui, a gente não consegue aprofundar tanto, né? Mas o importante é dar um overview completo, explicar as experiências, mostrar como funciona a vida de um profissional que trabalha nessa área, nesse assunto. Bom, e hoje eu estou recebendo uma pessoa aqui que eu conheci graças ao podcast, conversando sobre, né, que é o Felipe Figueiredo. E o nosso assunto hoje, nós vamos falar sobre documentação, sobre SEDOC. Então, antes de começar a falar desse assunto, né, que o Felipe vai nos ajudar a entender melhor, eu vou pedir para que o Felipe se apresente. Obrigado pela sua presença. Tá bom? A gente estava falando aqui da nossa correria, no dia a dia, né? Tanto o Felipe quanto eu, a gente tem família, temos os nossos afazeres, mas estamos aqui num sábado, a gravação está sendo feita num sábado, porque realmente a gente gosta do que faz e é sempre bom falar daquilo que a gente trabalha com paixão e com amor. Felipe, você pode fazer uma breve apresentação, por favor? Claro. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Obrigado por chamar. Eu sou profissional da área de informação. Tô nessa área aí já tem mais de 10 anos, voltado para o SEDOC hoje em dia. Mas a minha experiência ela vem de áreas anteriores. Já trabalhei na área jurídica, já trabalhei na área administrativa, já trabalhei com engenharia. E, nesse momento, eu estou voltado para a área chamada SEDOC, que é Centro de Documentação. E como é que é um centro de documentação? Como é que ele se cria? Como é que ele é dentro de uma organização, né? Isso a gente vai falar durante o nosso bate-papo. Mas eu estou nesse setor há mais ou menos uns 7 anos, na parte de SEDOC, onde eu tive a oportunidade, numa empresa que eu passei, de criar 5 SEDOCs no Brasil. Foi uma experiência incrível, né? Eu nunca tinha feito isso, mas a minha formação como bibliotecário me fez com que eu tivesse essa capacidade de criar um centro de documentação. Então é uma área assim muito ampla, né? Vamos dizer assim. Legal, Felipe. Você explicou um pouco, né, da sua trajetória. Hoje você tem muita relevância nesse tema. Você falou que tem uma formação de bibliotecário. Como é que funciona isso? Como é esse tipo de formação? O que é? Então, o bibliotecário é um profissional da informação que a maioria das pessoas acham que trabalham só em biblioteca. Né? Sabe aquele númerozinho que tem na lombada do livro? Uhum. Então, aquilo ali somos nós que criamos.
né? A partir de vários livros que a gente consegue ali decifrar o assunto do livro, o autor. Então, aqueles códigos alfanuméricos, né, que existem ali, somos nós, bibliotecários, que colocam para colocar na prateleira e a gente saber aonde localizar o livro. Aquele é a identidade do livro, vamos dizer assim. Mas o bibliotecário ele vai muito além disso, né? Não trabalha só com essa parte de biblioteca, ele é um profissional da informação. Então, a gente é capaz de dominar qualquer tipo de informação e disseminar ela da forma que seja correta dentro da empresa, até dentro de casa. Perfeito. Né? Então, nós temos essa capacidade de disseminar a informação de forma correta para que o público, para que o cliente, para que quem seja o nosso par receba essa informação mais atual possível. Entendi. Você acha que é correto, eu posso fazer essa comparação, por exemplo, né? Eu peguei a época de escola que a gente não tinha o Google, né? Então eu lembro que no meu ensino médio eu comecei a ter contato lá com a biblioteca de informática, mas aqui perto tinha uma biblioteca aqui em Benjamin do Monte, uma biblioteca da prefeitura, que a gente entrava lá para estudar e tudo mais, e tem lá a sua organização. É correta a analogia dessa migração que teve de uma biblioteca onde eram livros, né, físicos, e hoje você não tem mais esse local, e hoje tudo está na internet, está no computador. Você acha que pode fazer essa analogia da transformação em relação ao conteúdo de forma geral e nas empresas também? Você acaba que esse momento ainda é um momento de transição disso, ou já passou essa fase? O que você acha? Olha, é um assunto um pouco polêmico, porque muita gente acha que o livro em papel vai acabar, né? A transformação digital ela está aí e a gente tem que se adequar conforme está acontecendo. Mas essa analogia ela é válida, né, dentro da organização. Por mais que a gente... existem áreas, por exemplo, vou dar um exemplo da área jurídica, que ainda recebe documentos em papel, mas também recebem documentos de forma nato digital, né, que a gente chama, que eles já nascem digitalmente. Mas, assim, o profissional da informação ele está ali para mapear todos esses tipos de situação e fazer com que a área, que é a nossa cliente, ela tenha como receber esses dados de forma correta. Então, se a área jurídica, por exemplo, ela trata do papel e também trata da parte digital, a gente tem como fazer com que essas duas partes elas sejam caminhem da mesma forma. Entendi. Então, tanta importância de você acessar através de um sistema é você conseguir entender aonde ela pode ficar fisicamente para você ter acesso, né? Exato. Perfeito. E como é o dia a dia de alguém que trabalha com CEDOC, Felipe? Como é que é? Você começa segunda-feira, fala para a gente um pouco aí. Eu sempre digo que o pior dia é sexta-feira, né? Que parece que todo mundo quer deixar o trabalho todo para sexta-feira. Então, sexta-feira para a gente é muito complicado. Mas é aquilo, né? A gente chega é uma área que as empresas hoje em dia elas estão vendo com outros olhos. Há um tempo atrás a gente era apenas uma área que, entre aspas, era o arquivo morto da empresa, né? Mas aos pouquinhos a gente está tornando essa área um pouco mais estratégica. Estamos passando por uma fase, né, onde numa empresa que vai iniciar um CEDOC, ela tem que estar linkada diretamente com a ideia do que a empresa quer, do que a diretoria quer, do que a presidência quer. Então, tem que ter esse link, se é vendido de cima para baixo, né? Então, se não tiver essa venda, não vai dar certo. Mas, assim, o nosso dia a dia é bastante complicado, cara, porque a gente como a gente pega todas as informações da empresa, então a gente tem que ter uma equipe bastante qualificada para isso, né? Tem que ter uma equipe que entenda do assunto, que entenda que é uma área extremamente importante, porque a gente está lidando com documentos da empresa. Então, é complicado essa parte da pessoa que vai entrar, ela entender que aquilo ali é importante. Dois comentários, né? Um foi o que você falou, né, que são os documentos da empresa. Você citou numa palestra que eu tive a oportunidade de ver, de que o documento é da empresa, né? E uma outra coisa também importante que você falou,
primeiro esse comentário sobre o que você falou, que eu vi na sua palestra, que você fala que o documento é da empresa, a gente tem que lembrar disso, parece óbvio, né? Mas, e uma outra coisa é, mais uma vez, e eu acho que é a característica das pessoas que a gente admira, porque você falou assim, a parte de documentação tem que estar linkada à estratégia, ao propósito da empresa. E Felipe, incrível, todas as pessoas que a gente convida para cá, elas estão muito cientes do que estão fazendo e para que está fazendo. E isso é uma característica de um profissional que trabalha com propósito, também tem chances, né, de evoluir, de aprender, porque entende esse equilíbrio, né? Você pode comentar um pouco aí, primeiro sobre esse equilíbrio, mais uma vez você falou, sobre entender, né, o que a empresa quer, qual é o objetivo, e em segundo, falar um pouco dessa frase que eu achei interessante, que é, o documento é da empresa, né? Vamos lá. Quer qual parte? Pode começar por qualquer Fica à uma, né? vontade. Então, vamos lá. Vamos começar pelo documento da empresa. A gente sabe, por mais que você falou, né, é óbvio, né, mas às vezes não é porque, dependendo do tipo de área que a gente trabalha muito com ego. Então, a pessoa acha que o projeto que ela fez é dela, a pessoa acha que o documento que ela está redigindo é dela. Por mais que a gente saiba que a pessoa que está fazendo esse documento, ela estudou, ela tem a capacidade técnica para fazer aquilo, mas o final, infelizmente, não é dela, né? É da empresa. Então, o nosso trabalho no SEDOC é até um pouco diferente, porque é um trabalho de formiguinha, cara, porque a gente tem que ir até o local, falar para a pessoa, olha, quando você acabar de fazer esse documento, quando você tiver que fazer alguma coisa, devolve para a gente ter sempre a revisão mais atual, o documento mais atual, para disponibilizar no sistema. Por quê? Não é só você que vê, existem outras pessoas, então a gente tem que estar sempre com a documentação mais atual e tal. Então, às vezes, as pessoas entendem e às vezes não entendem. É aquele chamado documento de gaveta, né? Que a gente só sabe que existe aquele documento quando a pessoa vai embora, por exemplo. A gente abre a gaveta, aqui o documento mais atual. Cara, como é que o cara está fazendo a manutenção lá se o documento mais atual está aqui com ela? Enfim, são coisas assim que a gente pega que a gente sempre fala. Sempre que tem oportunidades internas, gente, o documento não é seu, é da empresa. É para lembrar justamente isso para... Perfeito. Pessoas, né? Exato. Lidar com pessoas. Né? Ter essa consciência de que as pessoas... A gente já conhece, né? Acho que todo mundo que está assistindo a gente vai lembrar de um profissional que era aquele cara que guardava tudo, guardava informação a 7 chaves, né? E hoje o diferencial, na verdade, é você contribuir, colaborar, compartilhar. A gente já tocou nesse assunto sobre o profissional querer se proteger com conhecimento. Não, o conhecimento está comigo, a empresa vai sempre precisar de mim, né? Nós trabalhamos, né, Felipe? Nós sabemos a importância que a gente tem no nosso trabalho. Mas esse pensamento, essa vaidade, né? Você falou sobre ego, a vaidade. Isso. O nosso tempo que a gente está trabalhando lá é um tempo remunerado, a gente está produzindo para a nossa empresa. Então, o profissional que trabalha com propósito entende que aquela documentação, por mais que você tenha feito, tenha ajudado, ela é da empresa, e um profissional com propósito entende isso e mantém tudo atualizado. E o segundo assunto foi sobre esse equilíbrio, né, de fazer e ter um motivo, entender o porquê que está sendo feito aquilo. A intencionalidade, o discernimento. Eu estava conversando contigo antes de a gente começar aqui, né? Eu sou um cara da base, eu sou um cara de campo, eu gosto de trabalhar com manutenção e é possível, é importante que todos nós saibamos o que estamos fazendo, por que fazer. Então, assim, exato. Quando a pessoa... É muito fácil você colocar uma ordem para uma pessoa fazer, ela vai cumprir, mas nessa parte eu acho que é mais um exemplo, né? Precisa do feeling do profissional para manter atualizado. Como são arquivados e catalogados os documentos? E aí eu vou já começar a trazer para a parte dos documentos de engenharia, dos documentos dos técnicos que pegam esses desenhos, né? Existe uma estrutura padrão por requisito de norma, ou seja, uma norma que te fala como precisa ser organizado o código, né, para fazer o catálogo. Existe uma norma que especifica isso, ou você pode criar um padrão para facilitar a estrutura do negócio. É até um ponto interessante, porque, só voltando um pouquinho que você falou, que eu achei muito legal, que você tocou no assunto que é de campo. Então, a gente sempre, documentação de engenharia, a gente sempre fala, o pessoal de documentação fala que o cara de campo é o cara que é sempre o mais atual.
ele sabe o que está acontecendo lá. Então, se você tem uma planta, por exemplo, que está numa revisão X, quem o cara da documentação tem que abordar para saber se tem a atualização é o cara de campo. Então, se você tem lá na sua programação que você tem que atualizar o documento, tem que verificar se o documento que está em campo está igual ao sistema, quem você tem que abordar? O cara de campo. Porque ele é o cara que está lá, ele é o que está mexendo, ele que vai fazer a manutenção com o desenho na mão. Então, ali que ele vai te dar todo esse suporte. Né? É assim que a gente entende que a gente sempre vai ter, tanto no sistema quanto em campo, a documentação mais atualizada. Entendi. Né? Quando a gente fala da forma de catalogar, né, às vezes a gente vê lá aquele código do desenho, e aí talvez você tenha acesso, quando você produz o documento, é mais fácil. Quando você vai pedir lá o profissional para subir o documento para você, ele te explica, você começa a entender os códigos e tudo mais. Então, essa facilidade que você tem de acesso, você falou uma coisa interessante. Quando você pega um desenho, você tem um conteúdo, tem desenhos, vamos lá, 500 páginas de desenho. Como é que o profissional de documentação, por vezes que não é a expertise dele, né? Então ele precisa que o profissional que está lá em campo ajude ele a indicar. Então você acha que o resultado mais rápido para ter uma documentação atualizada, mais do que você ver folha a folha, é você conscientizar o técnico dessa importância? Com certeza. O técnico é a pessoa mais importante da empresa para isso. Né? Então, esse link direto com a equipe de documentação é muito importante. Porque você pode, dependendo do que você fizer lá, tu pode causar um acidente enorme. Dependendo da revisão que está lá, você pegou a revisão, aí trocou sem querer lá um fio, aí o sinal ficou verde, por exemplo, pode causar um acidente enorme. Então, esse link com o técnico de campo com a equipe de documentação é super importante para isso. Né? E a questão da catalogação, quando eu sou chamado assim, para fazer esse tipo de processo, as pessoas sempre colocam o sistema em primeiro lugar. Né? E aí a gente entende que não é o certo. A gente sempre dá um passo atrás, por mais que se torne um pouquinho mais lento, mas é essencial que é um primeiro passo, que é entender qual é a massa documental da sua empresa. Então, o primeiro passo que a gente dá é uma entrevista com todas as áreas da empresa para entender qual é o tipo de documento que ela produz, qual é o volume que produz. Isso tudo nos dá munições para a gente criar vários documentos. Então, a partir de aí, quando a gente faz essas entrevistas, a gente gera um diagnóstico documental da empresa. Então, a partir desse diagnóstico, nós somos capazes de criar um plano de classificação, nós somos capazes de criar uns requisitos funcionais para um sistema certo para a empresa. Então, muitas vezes, você já entra numa empresa com um sistema pré-determinado. E aí é outro link que eu vou deixar aqui, porque não existe, no Brasil, pelo menos, nenhum sistema específico para a documentação. Sempre tem que parametrizar, sempre tem que fazer não sei o quê, sempre tem. Então, isso torna-se caro. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, assim, quando você vai participar de um processo desse de CEDOC, de criação, quando você escreveu tudo, está tudo bonitinho, quando você vai para a cotação, é de 1 milhão para cima. Aí a empresa já começa a olhar assim, pô, se eu estava vendo essa área como back, né, como uma área assim de guarda de documento apenas, por que está vindo uma coisa assim tão alta? Aí começa a ter esses questionamentos. Né? Então, aí que a gente começa a dar a importância do CEDOC dentro da empresa. Então, a primeira coisa que tem que fazer é diagnóstico documental. A parte de catalogação, você vai criar um plano de classificação para aquilo, para que você busque a informação mais rápido. Então, aquela sopa de letrinhas lá que você está vendo, com letras e números, aquilo ali faz com que a gente ganhe agilidade na hora de recuperar a informação. Perfeito. A gente não entende o desenho técnico. Para a gente, aquilo não importa. O que importa é ter o desenho mais atual com a gente. Entendi. Lá as palavras-chave, né? O nome,
Criação de tesauros, isso é muito importante, porque a gente fica com um banco de dados cheio, então a gente consegue falar de qualquer tipo de assunto e deixar disponível até para vocês procurarem, né, de forma mais rápida. Então, um questionamento muito importante é assim, como você gostaria de localizar esse documento? Porque eu não sei, você que vai me falar. Perfeito. Eu quero achar, fala para mim as palavras-chave. Vamos lá. Elétrica, sinalização. Perfeito, enfim, entendeu? perfeito. Você falou uma coisa interessante, que às vezes o custo alto, o negócio acaba pensando se vale a pena ou não, né? Você consegue listar para mim ou falar quais são os benefícios de ter um centro de documentação estruturado, funcionando? Eu consigo ver alguns, mas eu prefiro que você fale. Assim, quais são os benefícios que você conseguir listar de estar em funcionamento? Eu imagino que deve estar em constante modificação ou melhoria, né? Tudo está em... Nada que a gente faz chegou no ápice, sempre pode fazer melhor, claro. Mas quais são os benefícios de um centro de documentação estruturado? Olha, para mim, o maior de todos é você ter uma área centralizada, onde tudo que acontece na empresa passa por ali. Você tendo essa área centralizada, você pode... O benefício que você vai ter você vai parar com aquele corre-corre. Com quem está o documento? Está com fulano de tal, está com... Não. Vai lá no SEDOC que você vai localizar o documento. Então, assim, isso gera vários benefícios para a própria empresa. Vamos pensar na parte regulatória, por exemplo, onde você está lidando com contrato de concessão, onde você está lidando com multas assim, estratosféricas. Então, se você tem aonde... por mais que a gente... Não é fazer ingerência. Eu não quero fazer ingerência na área. Eu quero que, dependendo da entrevista que a gente fizer com a área, se a área quiser utilizar o nosso sistema para cuidar do ciclo de vida dele todo, beleza. Se ela quiser usar o nosso sistema apenas como arquivo morto, beleza também, mas ele tem que estar lá dentro. Para no futuro, onde é que eu procuro? Lá no SEDOC. Como você fala de arquivo morto, né? Uma pergunta simples, tá? O que a gente pode considerar como arquivo morto? Olha, arquivo morto é aquele documento que já passou do ciclo dele. Existe o arquivo corrente, o arquivo intermediário e o arquivo morto. O arquivo morto é que já passou do período do ciclo de vida do documento. Eu sou bibliotecário, quem vai te falar isso com mais certeza é um arquivista. Entendi. Tá? Eu entendo que existem 3 ciclos, né, que é o corrente, que é aquilo que a gente trabalha ali no nosso dia a dia, o documento tem que estar ali presente para o nosso lado, para a gente pesquisar, para a gente fazer algum tipo de coisa. A partir desse tempo que você já utilizou, ele passa por um período intermediário, que é onde você consulta ele de vez em quando, mas ele tem que estar próximo também. Aí talvez uma área de SEDOC dentro da empresa, ele pode te ajudar nisso. Ele não está com você na sua mesa, mas está na área do SEDOC. SEDOC, você pode me prestar o documento tal? Toma. E a parte do arquivo morto é quando eu entendo que a gente pega esse documento, ele já acabou o ciclo de vida corrente, intermediário, e eu tenho ele disponível para algum momento eu utilizar. Então, a gente utiliza mais as guardas externas para esse tipo de documento, para consultas futuras, porque a gente entende que no ramo de concessão, por exemplo, a gente tem que guardar todo tipo de documento. Todo tipo de documento, para que a próxima empresa que entrar, a gente conseguir passar toda a documentação, né, que foi da época. Então, assim, essa parte de arquivo morto é mais quando o ciclo de vida do documento ele acaba. Então, ele acaba, entre aspas, não é rasgar, jogar fora, não é nada disso. A gente mantém ele, mas de uma forma guardada. Legal. Então, a gente não sabe se vai precisar, talvez nunca precise, mas se precisar, Tá lá. vai estar ali, né? Ainda fazendo um exemplo simples, né? Uma vez eu conversei, eu tenho uma vontade, Felipe, eu não consegui fazer isso ainda, que é de entrevistar profissionais na rua, assim, e perguntar, por exemplo, se você imaginar um profissional de uma concessionária de energia aqui, trabalhando ali no poste, entrevistar ele e perguntar a ele, o que você está fazendo? Por que você está fazendo? Qual é o seu propósito? Para entender se aquele cara, se aquele colaborador, ele sabe o que está fazendo. Né? E aí, quando eu já conversei com pessoas que são repositores, né? E existe uma inteligência nisso no mercado, por exemplo, né? Que você vai sempre ver fazendo analogia com o nosso dia a dia, tá?
E aí você vai no mercado, o que o mercado quer vender mais, ele coloca num local que é mais fácil, a meia altura, que você fica à sua vista, né? Bota lá aquele que não quer vender ou tem mais, talvez a validade seja maior, ele coloca lá embaixo que o gordinho tipo eu não vai querer abaixar para pegar e tudo mais. É importante também que esses documentos na parte física, né, eles têm uma inteligência. Seria devaneio da minha parte pensar aqui por exemplo, uma sala de arquivo técnico. O profissional que trabalha, ele pensa nisso, quais são os mais utilizados, qual tem mais relevância para colocar em um lugar de melhor acesso. Eu já entrei em locais que tem aqueles arquivos de correr, que eu não sei o nome exatamente, mas assim, o profissional da área, ele pensa nisso, assim, ó, esse documento aqui ele é muito usado, pouco usado. Qual a estratégia? Existe essa estratégia? Não? Olha, geralmente eles são separados por assuntos, tá? Falando especificamente de uma sala técnica, por exemplo, onde você tem lá os documentos que são relacionados aos equipamentos, qual é a inteligência atrás disso? É você chamar o cara que trabalha com isso, porque eu não vou saber. Perfeito. Eu vou chamar você, por exemplo, vou perguntar, dentro dessa sala aqui, você entende de todos os equipamentos. E eu tenho aqui para te oferecer um armário de documentação. Quais são os documentos que você precisa ter para fazer esse tipo de manutenção que você precisa, ou algum tipo de consulta? Porque, assim, a gente é o meio. Né? A gente tem ali o documento que vai fazer com que você gere o seu dia a dia. Você faça o seu dia a dia. Então, na verdade, a gente simplesmente, né, eu, particularmente, é o que eu falo até para a minha equipe, pessoal, não tenha medo, cara. Vai atrás. Se você não sabe, a gente não é obrigado a saber o equipamento que é esse aqui, não. Mas o que você tem que saber é chegar até a pessoa e perguntar para ele o que ele quer para deixar disponível ali. Perfeito. Quando eu chego no campo, vou fazer um trabalho, a gente trabalha na área, e aí eu percebo que aquele desenho não está batendo, né, não está igual ao que está em campo. E aí a nossa primeira impressão, já vi isso acontecer demais, do profissional pegar o desenho e falar, tá tudo errado esse desenho aqui. Não consegui, existem problemas que a gente não consegue resolver por falta de documentação técnica. Mas, às vezes, eu consigo entender o que está errado e sei aonde pode melhorar ou precisa consertar. Qual é a ação de um profissional que trabalha com propósito? Por mais que eu sei que em cada local deve ter uma maneira específica de abordar a pessoa, né, o responsável, ou talvez já foi criado um procedimento para isso. De repente, na empresa que você trabalha, você criou um procedimento que, ao encontrar o desenho tal, com algum erro ou alguma correção necessária, como fazer? De forma geral, o que você considera o ideal assim, do profissional? Chegou em campo, viu o desenho com algum equívoco, alguma coisa que foi alterada, o que você acha que ele pode fazer? Qual o seu conselho quanto a isso? Olha, pergunta muito boa, cara. Eu sempre oriento, ou sempre fiz, né, com que o documento está ali, não está com a realidade, eu pego esse documento, entro em contato diretamente com o supervisor ou líder, seja quem for, e peço para ele, no mesmo momento ali, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp para a equipe de documentação. Vamos supor que a janela de manutenção seja de madrugada, por exemplo. A parte administrativa não está na empresa. Então, assim, de modo mais rápido possível, entrar em contato com a equipe de documentação para que a equipe de documentação comece a tratar esse problema. Como? Bloqueando ele no sistema, uma coisa muito importante. Você deixando ele disponível para visualização, mas não disponível para impressão, por exemplo. E deixando ali um comentário, dizendo assim, o documento está sendo revisado, após a revisão e aprovação, o documento será disponibilizado novamente em campo ou por líder e tal. Então, a primeira coisa é falar diretamente com o líder, para o líder entrar em contato, mandar um e-mail para a equipe de documentação, para que no dia seguinte, assim que chegue, já comece a tratar esse documento para não andar dentro da empresa com ele, porque pode acontecer algum tipo de acidente, né? Então, a primeira coisa é
pegar e, após isso, né, uma coisa muito importante também, controlar os documentos. Né? Quando você retira o documento, você pega nessa lista que a gente estava falando quais são os documentos que são necessários para estar ali. Existe um carimbinho chamado cópia controlada, onde a gente controla esses documentos. Então, aquilo ali é mais da parte de documentação para fazer. Então, a gente sabe para qual área tem que distribuir aquilo. Então, se você pegou um documento, travou ele, e ouvindo lá no meu Excel, ou seja lá qual é o tipo de controle que você tem, que é que esse documento ele tem interface com N áreas, assim que ele estiver atualizado, eu tenho que disponibilizar para todas essas áreas. Sim. Né? Porque aí já viu, né? E às vezes a pessoa que está lá no campo ela nem domina, por exemplo, ela não é um cadista. Exato. E uma área responsável também precisa validar isso, né? Então, o técnico está em campo, ele chegou lá, verificou, e as modificações, elas são necessárias, né, Felipe? O ver e agir, né? Exatamente. Às vezes você precisa estar num local que você precisa fazer com que mantenha essa disponibilidade do equipamento, você precisa manter a operação, e aí você faz não uma gambiarra, mas você faz uma adequação e depois você... Às vezes é por causa de recurso. Eu posso dar um exemplo. Um CLP, por exemplo, que tem um cartão de entrada digital onde uma binária deu problema. Então, ele teve que fazer aquilo mesmo que seja temporário. No caso, se for a troca de um equipamento ou se for demorar algum tempo, ele vai e liga para o líder imediato. Bem legal o que você falou. São pequenas coisas que, não só nessa área, né, de documentação, mas que mostra a intencionalidade do colaborador. Eu acho que a gente precisa caminhar todos os dias com uma intenção técnica, né, de entrar em algum local e contribuir. Esse é o diferencial. Acho que quando você entende o seu propósito da empresa, você precisa fazer estruturado. A gente conversava antes de começar a nossa conversa aqui gravando, que não adianta você fazer e sem deixar os registros necessários. Claro. Isso é recorrente, isso a minha fala que eu acabo repetindo, talvez deve ser visualizando até uma coisa que eu preciso melhorar e tenho afirmado isso. Tão importante quanto você fazer funcionar, ganhar 3 tapinhas nas costas, é saber se você fez, vai estar registrado, né? E são ações que às vezes não geram muito holofote, o trabalho. Quando a gente conversou sobre trazer esse assunto para cá, é lógico que o meu objetivo é trazer assunto relevante para a nossa área. E você imagina uma pessoa que está correndo um vídeo e vê lá um podcast que vai falar de documentação. Isso eu acho que é um outro assunto, né? Porque para o profissional não pode ser um assunto chato isso. Exato. Essa burocracia, né? Não pode ser um assunto, tem que ser um assunto relevante para a gente. Você falou sobre cópia controlada. Como você falou que o documento é da empresa e não nosso, tem algum cuidado que eu tenho que ter, alguma restrição, alguma tratativa minha com o documento que eu posso, talvez até por boa fé, mas está fazendo alguma coisa errada? Quais são as restrições que existem nessa área? Assim, um desenho que eu não posso fazer uma impressão, por exemplo. O cara não consegue fazer a impressão no sistema, mas consegue talvez tirar um print e tá com aquele desenho, você lá realizar a impressão e colocar em algum lugar, você pode estar causando tem um risco ali também. Então, assim, quais são as restrições que tem nessa área para a galera que trabalha com manutenção? Olha, isso que você falou, cara, é muito importante, porque ele está bloqueado ali para impressão, mas você pode tirar uma foto, por exemplo. Então, isso vem muito de procedimentos da área de documentação. Então, é aquilo, é incrível como tudo é linkado. Se você tem dentro da empresa, na área de documentação, uma coordenação, uma diretoria, que compre a ideia, então, assim, se você fez essa manutenção, que você tirou a foto, você está errado. Então, qual é o grande lance? Né? É a gente ter sempre procedimentos, instruções de tarefas, treinamentos, sim, recorrentes com as equipes, para botar na cabeça aquele trabalho de formiguinha, cara. É o trabalho de formiguinha, não tem o que fazer. Essa área de documentação é um trabalho de formiguinha, porque não é uma coisa para vocês que não sabem, vocês acham chato pra caramba, porque é uma sopa de letrinhas que às vezes, caraca. Eu quando fazia meus treinamentos nessa área, cara, eu sempre falava assim, ó, não levem em consideração essas letras. Vocês não precisam saber disso. Quem tem que saber disso sou eu. O que vocês têm que saber aconteceu alguma coisa no documento,
O documento não está atualizado, o documento me fala, que a gente vai resolver. Então, é tornar uma equipe de documentação ou um SEDOC ativo, não passivo. Sabe? Então, esse é o grande lance, é você tornar uma área que, por histórico, é uma área burocrática, uma área que está ali, que a ideia é fazer você perder tempo, mas o propósito não é esse. O propósito é a gente jogar junto, fazer, estar sempre presente no seu dia a dia, fazer com que você entenda cada vez mais dos processos, dos procedimentos, da equipe de documentação. Porque aí, numa cópia controlada, por exemplo, você vai saber que um carimbo que está ali é o que está valendo. Não é uma foto no celular, não é uma impressão que você tem guardada. Então, tem um carimbo de cópia controlada. A revisão está batendo com o que está no sistema, com o que está em campo, é o que está valendo. Incrível. O Felipe, um bom profissional, vou dar um exemplo assim. Às vezes a gente sempre tem na nossa equipe, ou algum conhecido, independente de qualquer empresa, por exemplo, que é aquele cara bem organizado, que sempre tem os desenhos no celular. Você que nos assiste, com certeza vai lembrar agora de um profissional que você fala, cara, quando estou com uma dúvida, quero algum documento, eu vou lembrar do profissional tal. Faça essa reflexão agora, você que dá manutenção, aonde que você trabalha, você vai lembrar, se você precisar de um desenho, se você não tem acesso, né, ao seu líder imediato, ou então não tem um pessoal de documentação, igual o Felipe falou, ativo, você vai pensar em alguém que tem esses desenhos. E é bem visto esse profissional, né? Então, saber navegar com as ferramentas, com o sistema, é característica de um profissional, de um bom profissional. Você falou uma coisa interessante que eu fiquei pensativo aqui, que você falou que o mais importante não é o sistema, né? Às vezes a gente tem um sistema antes do processo, ou talvez o sistema antes, igual você falou, da massa que precisa ser controlada, né? Então, primeiro é entender, né, qual o nível, né, como a gente conversava. Eu não sou especialista em documentação, longe disso. A minha experiência é mais com aquilo que eu trabalho, como faz diferença de você ter acesso a esses documentos. Mas, mais uma vez, a palavra é equilíbrio, intencionalidade, você não fazer por fazer. Tenho certeza que cada negócio vai exigir, né, um cuidado, não menor ou maior, mas customizado. Quando você pega uma empresa pequena, o tamanho dessa massa é menor, e tudo tem que ser intencional. Acho que as palavras equilíbrio, intencionalidade, isso sempre nos cercam quando a gente fala com quem trabalha com propósito e características de bons profissionais, pessoas que realmente fazem a diferença na sua área. Bom, uma outra pergunta, agora você é um pouco mais específico, né? Você falou que eles andam juntos, né? A parte do sistema, de você conseguir acessar pelo computador e na área, né? Na área, existe algum cuidado específico quando você vai fazer a criação, como você falou que fez uma criação de um centro de documentação? Você tem que analisar onde aquele desenho vai ficar. Então, tem locais, por exemplo, numa indústria, que a pessoa pega o desenho com um mecânico, por exemplo, trabalha sempre com a mão, com graxa ou com outro tipo de resíduo e tudo mais. Isso é pensado, o local, se é calor, se tem poeira, essa parte física, assim, você pode dar um exemplo para a gente de como isso é pensado? Os armários são específicos, já tem, dependendo do local que fica, o armário é de aço, mas pode ser um local que o cara trabalha no porto, então tem alguma experiência dessa que você pode compartilhar com a gente, com essa parte física do documento? Tem sim, cara. A gente sempre tem que entender qual é o local que a gente vai deixar disponível esse tipo de equipamento, né? Um arquivo deslizante, por exemplo, que é o que você estava falando. Ele tem sempre que ficar condicionado com ar-condicionado, por exemplo, né? Questões de poeira, não comer no local que você tenha esses documentos é muito importante, né? Porque pode trazer animais, ratos, baratas, moscas, isso aí pode danificar o documento. Uma coisa muito interessante, quando você for guardar esses documentos, você tem que tirar os grampos também, porque eles podem enferrujar com a passagem do tempo e ele fica ali, né? Então, são coisas assim, detalhezinhos que a gente tem que levar em consideração. E lógico, né? A massa documental ele vai definir para você o tamanho do seu arquivo. E aí, dependendo do que você tem ali, de acordo com a empresa
aí tudo é linkado, né? Como eu falei, tudo é levado em consideração. Então, eu vou ter um arquivo de, sei lá, de uns 10 metros, beleza, eu vou guardar aqui. Aí a parte intermediária, né, que a gente estava falando, ela não vai caber, talvez, dentro desse arquivo. Aí a gente vai ter que fazer um contrato com uma empresa de fora para guardar essa parte fora. Então, assim, tudo é pensado, o chão tem que ser de uma forma, o armário tem que ficar sempre na parte mais elevada, enfim, tudo para parte de umidade também, tudo é levado em consideração. Legal. Mais uma vez, né, acho que a gente pode trazer esse nível de consciência para os profissionais que trabalham na área de manutenção, ter todo o cuidado com o documento, todo o carinho. Você vai pegar o documento, joga no chão lá, então abre de maneira sem cuidado, é importante. Quem trabalha com propósito vai cuidar dos desenhos, né? Uma coisa interessante que pode fazer com que melhore o dia a dia de vocês é pedir uma cópia não controlada. Perfeito. Mas assim, qual é a diferença da cópia controlada e para a cópia não controlada? A cópia controlada é o que eu tenho aquele documento ali de mais atual disponível na empresa. A cópia não controlada ela vai ter esse carimbo para o seu dia a dia. Porque, por exemplo, vem uma auditoria e vai pegar esse documento para bater com o que você está em campo. A sua revisão está mais atual do que está disponível. Mas você tem um carimbinho ali de cópia não controlada que nos procedimentos da equipe de documentação, quando for confrontar, vai falar assim, ó, a cópia não controlada ela é de uso pessoal da equipe de manutenção e tal. Entendi. Então, num comissionamento, por exemplo, quando você está alterando um projeto, o ideal seria você usar essa cópia não controlada. É sempre ter uma identificação ali, porque a qualquer momento a gente pode ter uma auditoria e o cara vai falar assim, esse documento aqui não diz. Quem foi que te deu? Ah, não, saiu da documentação, mas saiu como cópia não controlada, tá? É para uso aqui para a gente fazer o nosso dia a dia. Então, isso também pode ser. Entendi. Você falou uma coisa que é interessante. Você falou assim, importante a interface, né, com os técnicos. E aí, quando o técnico olha para o Felipe e fala assim, cara, eu acho legal demais o que o Felipe faz, quero fazer também. Pode ser assim, né? Acho que deve ser juntar as habilidades que ele tem, o conhecimento técnico de campo, e trazer um cara que conhece as dores da manutenção, das pessoas que trabalham com manutenção, e ir para essa área. Quais são as características, Felipe, que você acha, tipo, na sua equipe ou com quem você já trabalhou, características e habilidades de uma pessoa, por exemplo, que trabalha com documentação como você, quais são as características e habilidades que você acha que ajudam o profissional a ser apto ou ter, como eu posso dizer, ele ter uma inclinação para trabalhar nessa área? Para trabalhar nessa área de documentação, nós, como somos profissionais da informação, a gente tem batido muito na tecla que bibliotecários e arquivistas são as pessoas para isso. São as pessoas que têm que trabalhar com documentação. Mas nesse nível que a gente está conversando, né? Na parte de criação, de plano de classificação, a parte da interface com a expertise, por exemplo, de uma pessoa de campo, para trabalhar junto com a gente, ótimo. Isso vai dar com que a gente ganhe conhecimento, vai ajudar a gente a disponibilizar, talvez, o documento de uma forma melhor, de uma forma com que a parte da sujeira, por exemplo, não coloca perto desse maquinário aqui não, porque de vez em quando ele solta aqui um óleo e pode sujar a documentação, coloca mais para o lado e tal. Então, assim, a característica para trabalhar com esse tipo de área, ela tem que ter um terceiro grau, ela tem que ser umas pessoas especializadas na área, específicas para isso. É aquilo, né, cara? Toda o ensinamento é bem-vindo, né? A gente, eu já passei por vários lugares onde os cabecinhas brancas lá davam aulas pra gente. E são esses que guardam a documentação. E esses que são procurados. Onde é que está o documento? Fala com fulano de tal, que ele tem lá na gavetinha dele. Então, então esse trabalho é muito importante, né, de troca, mas para trabalhar com documentação tem que ser uma atividade específica, um requisito, né, ter a formação. Exatamente. Interessante isso. E assim, Felipe, é incrível como é que a gente vai corrigindo a nossa forma de pensar, né? Porque você pega um cara da manutenção, ele vai contribuir, mas como você falou, o ideal é que ele tenha, você falou arquivista, bibliotecário, né? Isso aí.
Poxa, legal. Você falou sobre os cabeças brancas, uma pessoa que está mais tempo na empresa. Eu escrevi um artigo lá no nosso LinkedIn que fala sobre diferença geracional, né? A forma como que as pessoas tratam essa evolução, né? E tem gente que é apaixonado por isso, cara. Tem gente que gosta muito, é organizado, tem os desenhos. Eu tenho exemplo de profissionais na nossa área de manutenção, às vezes trabalha à noite. Ele se liga para casa de alguém, o cara fazendo uma videochamada, o cara está na sala de casa, cheio de desenho, entende a importância e é um trabalho sensacional. Eu acho que nós da manutenção temos muito que agradecer a esse trabalho. A minha torcida é que os negócios, que as empresas sempre entendam que isso tem resultado. Eu não conheço quais são os requisitos ou as normas que falam que precisa ter a organização. Eu acho que esse fórum aqui nem dá para a gente se aprofundar tanto. Mas tem um resultado, né? Eu estou olhando a prática. Para mim, ter os documentos atualizados vai facilitar o meu trabalho para identificar uma falha, para resolver um problema. Quando a gente trabalha com linha de produção, indústria, aeroportos, qualquer área, se tem um nível lá, ou geralmente é de produção, então você produz o material e você vende, ou você mantém, né? ou você trabalha com transporte, mas todas elas, você tem um nível de agilidade que você precisa atender. E para mim, ter as documentações atualizadas, fidedignas, elas vão ajudar a gente a resolver problemas, a ter uma resposta mais rápida. Então, o nosso tempo de reparo, o nosso tempo médio entre falhas, ele vai ser melhor quando a gente tem os nossos documentos organizados. E colocar a luz para esse assunto é essencial. Quando você chega num local e já existe muito bem organizado, isso serve para todas as áreas, né? Você chega num local, geralmente você está dando continuidade a um trabalho de uma pessoa. Isso é um momento. O outro momento é que muito do que eu vi da sua palestra é quando você chega num local que você é responsável por implantar, iniciar. Eu fico um pouco, sempre assim, com uma pulga atrás da orelha, quando falar você vai iniciar uma coisa. Por quê? Porque eu tenho a responsabilidade e você meio que fica marcado por aquilo. A gente sabe que o processo ele não vai entrar e vai alcançar, tudo pode melhorar. Mas como é com a sua experiência de implantação? Quais foram, assim, você pode elencar os maiores desafios que você teve quando você implantou, começou a trabalhar com isso, implantação no centro de documentos, e quais foram os benefícios e as experiências legais que você teve que você pode compartilhar com a gente? É legal essa pergunta. Para mim, nesse momento, eu tenho buscado fazer um benchmarking com algumas empresas para entender até que nível existe de categoria mesmo, até onde um bibliotecário ou um arquivista ele tem dentro de uma empresa. Qual o nível, assim, direção, presidência, talvez? Então, assim, não existe. Então, por que eu estou te falando isso? Todo mundo entende que ter um centro de documento e ter uma equipe de documentação é importante. É importante. Mas quase não existe empresa no mercado que trata isso como estratégico. Então, quando a empresa ela entende que ou uma equipe de documentação ou um centro de documentação ele é estratégico, a história muda. Você pode começar um centro de documentação de uma forma, se a empresa ela fala, não, ó, tá aqui, você tem um plano, segue, beleza. Agora, quando você já entra e você entende que aquilo ali vai ser só mais um trabalho para você, você só vai ali apagar um incêndio, né? Vai só fazer uma estruturação aqui e acabou, é outro tipo de trabalho. Então, assim, eu já passei por essas duas experiências. Então, uma experiência que mais me marcou foi criar um centro de documentação do zero mesmo, do zero, desde você escrever as políticas, procedimentos, fazer esse diagnóstico documental de toda a empresa, do grupo, apresentar em diretoria, apresentar em tudo que é fórum, levantar orçamento, né, fazer tudo.
E, pessoalmente e profissionalmente, para mim, foi incrível. Foi uma das maiores experiências que eu tive. Mas eu esbarrei naquilo que eu falei aqui primeiramente, né? Eles não enxergavam o SEDOC como uma área estratégica. Era apenas um centro de documentação que estava ali para... Então, isso para o profissional é muito ruim, né? Porque a gente perde até um pouquinho, né, de vontade, assim, isso é normal. Claro. Né? Isso é normal. Então, eu tive todo esse trabalho, né? Eu, a equipe, a gente teve todo esse trabalho de montar, de escrever política, de aprovação disso tudo, mas quando não ia, mas não ia, ia, mas não ia. Então, ali já deu uma... E agora, como meter a mão na massa mesmo, né? Que agora eu estou um cargo um pouco mais estratégico, mas assim, o que eu tenho de uma das melhores melhores trabalhos que eu tive na minha vida foi foi participar de uma estação de metrô, né? Legal. Pô, cara, eu era o responsável pela documentação da obra. Existia equipe de documentação, mas assim, cada um com seu projeto. Eu era desse projeto da estação nova. E existia o suporte, né, das pessoas quando tinha alguma coisa. Mas, documentação, não sei o quê, fala com o Felipe. Documentação da estação, fala com o Felipe. Então, assim, para mim foi uma experiência incrível, porque eu fui no canteiro de obras, eu conseguia vislumbrar ali, eu via a planta assim, por exemplo, da parte de civil, eu via, caraca, um bando de linha aqui, eu olhava assim, sabe, uma coisa assim espetacular. Então, eu participei não participei no início, mas eu entrei assim, já estava na fase terminando a Estação Uruguai, mas ainda estava no canteiro de obras, fiquei um tempo no canteiro de obras. Então, participei de todo esse processo, né, de sair do canteiro de obras, voltar para o escritório, montar toda a documentação, e ali a gente ter com os fornecedores a interação de revisão disso, daquilo, de montagem de book técnico, de entregar o book técnico, acabou o projeto, dentro do cronograma, com o pessoal lá de planejamento, vamos entregar para manutenção agora, como é que a gente faz essa passagem para manutenção? Chama todo mundo, senta, a partir de agora é tudo com você, toma. Então, assim, foi uma coisa, para mim, enriquecedora demais. E os profissionais que trabalharam, que estavam em volta, eram do mais alto gabarito ali. E a gratidão que a gente que eu tenho com essas pessoas é muito grande, porque eles não sabem, mas eles me fizeram crescer muito profissionalmente, cara. Legal, muito, cara. Muito, muito. Legal você falar a sua experiência de uma obra grande assim, né? A gente sempre acaba colocando dois caminhos, né? A parte de projetos, fazer uma nova atividade, implantar alguma coisa, a parte da manutenção. É incrível e está sempre muito ligado que para você ter uma boa manutenção, você precisa ter um bom start, né? Você precisa ter lá algo que nasce, dizem que pau que nasce torto nunca se endireita, né? Quando você tem a oportunidade de fazer desde o começo, entregar uma obra, imagina o volume, a massa de documentos, deve ser enorme, né? Tanto técnico como de contratos, books, assim, uma experiência enriquecedora demais, né? Eu acho que esse nosso bate-papo, Felipe, você foi de uma clareza enorme, cara. Nossa conversa, para mim, está sendo totalmente agradável. O nosso podcast ele tem esse formato de 1 hora, ele geralmente passa bem rápido mesmo. Eu acho que a gente trabalha com propósito. Muitas das vezes existe... a gente sabe que o nosso tempo é a coisa mais importante. E, por vezes, a gente que trabalha com bastante força, a pessoa fala, cara, você dá muita importância para isso. E ao ponto que, por vezes, a gente fica até um pouco frustrado quando acontece alguma coisa que a gente quer fazer o negócio da melhor maneira possível e aí a gente bate algumas estratégias, né? Hoje, com certeza, como a gente falou sobre equilíbrio, não adianta também eu querer ser daquela forma sem saber se o negócio quer aquilo. Mas hoje eu fico feliz em saber que você está numa posição estratégica, que você pode colaborar e, principalmente, você pode motivar, com certeza, a sua equipe, a galera que você conhece. A gente tem quem trabalha com propósito, eu acho que consegue motivar. E, cara, tomara que todo mundo que trabalha, que está trabalhando, não sei exatamente ainda qual vai ser o dia que a gente vai lançar
o vídeo, mas que no dia seguinte ele possa olhar para os documentos de uma forma com mais zelo, uma forma com mais identidade, entendendo a responsabilidade que ele tem. Muito legal ouvir falar, mais uma vez, da importância que tem a boa comunicação e interface. Eu acho que a nossa área da manutenção é muito grande. Então, a parte técnica ela é muito importante, mas a parte comportamental ela é essencial, né? Então, exemplo, para conseguir alcançar esses objetivos, a pessoa tem que ter algumas qualidades. E essa parte comportamental de você ser uma pessoa disposta a ouvir, eu acho que é essencial. Então, você que trabalha com manutenção, procure saber como funciona o setor da sua empresa. Quem lá, se você não conhece alguém, ou se você conhece, se aproxime dessa pessoa, peça ajuda, dê a sua colaboração, como o Felipe falou, para manter o documento atualizado. A gente precisa ter responsabilidade de manter a rotina. Às vezes você pode falar, poxa, mas eu vou fazer isso, vai dar mais trabalho. Quem trabalha com propósito, ele entende que para evoluir, ele vai ter realmente mais trabalho, vai ter que dispor mais energia, mas vale a pena, porque isso é a diferença do profissional. E com certeza, imagina você que tivesse uma empresa e fosse contratar alguém, quem você gostaria de contratar? Alguém que fosse estritamente uma pessoa grandemente comprometida a ponto de buscar melhorias, com certeza você contrataria essa pessoa. Então, você tem que buscar ser a pessoa que você contrataria, né? Com certeza. Felipe, eu vou pedir agora para você fazer as considerações finais. Mais uma vez, cara, muito obrigado. Cara, para mim foi muito claro tudo que você falou. Acho que você colocou uma visão muito sensata, sem devaneios, muito na realidade. Eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre o tema e também desse um recado diretamente, né, para as pessoas que estão nos assistindo sobre como colaborar cada dia mais para que esse setor, já que a gente já falou dos resultados, que a gente consegue alcançar os benefícios, que você fizesse suas considerações finais e desse um recado para a galera que acompanha o Manutenção com Propósito. Beleza. Tá bom? Bom, muito obrigado pelo convite. Para mim foi um assunto muito, muito legal e assim, não existe nenhum outro lugar que a gente fale sobre documentação hoje em dia. Então, muito obrigado. O que eu posso falar para o pessoal de documentação, de SEDOC, é o seguinte, gente, não perca a esperança sobre a área. Né? Nós somos capazes de tomar conta da documentação de qualquer lugar. Basta a gente ter um propósito, basta a gente estar alinhado com as diretrizes da empresa, basta a gente ser proativo e deixar de lado essa parte que o SEDOC, a documentação, a equipe, é aquele pessoal lá daquela bibliotecária que a gente vê em filme, de óculosinho, sentada, a velhinha, não. Não, mudou, a gente tem que ser ativo. A gente não falou aqui, mas provavelmente a gente vai ter muita interface com BIM, né? Isso aí já é uma outra... Parte 2, né? Parte 2. Então, assim, a gente tem que ficar ligado no que está acontecendo, né? As ISOs também, que estão... A gente pode contribuir, a gente consegue contribuir, sendo com a nossa partezinha lá do nosso arquivo para você guardar tudo que você produzir, sendo para utilizar o nosso sistema como bem quiser. Então, gente, vamos seguir que a área tem muito a agregar para a empresa, para as empresas, né? E é isso. Pô, legal. Felipe, estou muito satisfeito e feliz de falar desse assunto. É um assunto, sinceramente, para mim, tá? É um assunto que eu não pensava colocar em pauta. E como eu estou aprendendo, bicho, eu estou muito feliz. Para mim, está sendo muito enriquecedor conhecer pessoas assim como você. Você faz parte agora de um grupo de amigos que trabalha com propósito. E a gente está com planos de alugar um espaço, reservar um espaço amplo para a gente trocar uma ideia sobre manutenção com todos que gravaram aqui no Rio também, né? E também os que gravaram nos outros estados online. A gente vai juntar essa galera e fazer um bate-papo. Você imagina juntar pessoas que trabalham com ativos, com PCM, que trabalham com ferrovia, que trabalham com teleférico, que trabalham com empresa de bebidas. Então, todo mundo falando um pouco de manutenção, falando um pouco de como pode contribuir. Felipe, Perfeito. Meus sinceros agradecimentos, tá? Muito obrigado. Muito obrigado. Gente, você que acompanhou o nosso bate-papo, vou te pedir uma ajuda. Se inscreva no canal no YouTube, acompanhe a nossa página no LinkedIn, tá bom? É sempre um prazer falar de manutenção. Vamos aguardar agora o nosso próximo episódio. Até lá. Obrigado, Felipe. Um abraço. Valeu.